Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se você é novo e ainda não me conhece, eu sou a Dani e esse ano de 2025 eu tô bem focada, gente, em economia doméstica, em fazer o nosso dinheiro render, para que a gente possa realizar cada vez mais os nossos sonhos familiares, né? Então, gente, a dica de hoje é uma dica muito top que eu vou fazer juntinho com vocês, que vai nos ajudar a ter uma noção real de como tá a inflação, tá? Você pode fazer em qualquer país que você morar para você ter esse acompanhamento, tá bom? Nós vamos sentar na mesa já lá dentro no silêncio e eu vou mostrar para vocês tintim por tintim do que eu anotei aqui e você também já pega um caderninho aí na sua casa, um caderno que você saiba que até dezembro desse ano de 2025, você vai ter acesso a esse caderno, tá bom? Porque a gente vai ter que guardar essas informações e não perder até dezembro. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, clica no gostei antes que você esqueça, porque ajuda muito o meu canal. E, como de praxe, eu já inicio esse vídeo sempre desejando bem a todos que estejam assistindo aqui o meu canal e que você possa passar essa corrente e desejar o bem também para outras pessoas, porque tudo que a gente emana volta pra gente, né? Então, plantou o bem, vai colher o bem. E, gente, eu falando em plantação, eu tô com a horta, tá? Tá indo a todo vapor, ó, tô vendo ali os brotinhos. E um dos próximos vídeos vai ser a horta, que eu tô fazendo também para economizar aqui em casa, e 6 meses do meu estoque, que é uma outra tática para economia doméstica. Vou deixar também aqui uma playlist aqui e na descrição, se você quiser ver todos os vídeos que eu já tenho sobre estoque, que é uma das táticas que tá me ajudando a economizar, assim, gente, muito mais do que eu esperava aqui em casa, tá bom? Então fica ligadinho aqui no canal, porque vai ter o vídeo de horta e vai ter o vídeo de comemorando 6 meses fazendo estoque, o que eu tô achando, se tá dando certo ou não, onde eu tô vendo diferença. Então, pro vídeo de hoje, vamos lá dentro, que eu vou mostrar pra vocês todas as minhas anotações. Então, vem comigo. Pessoal, vou gravar aqui fora, tá bom? Eu ia gravar lá dentro, eu já tava com tudo prontinho, mas o aquecedor da água ligou, pessoal, que é uma outra técnica de economia nossa também, tá? É um aquecedor solar de água. E aí, vamos ficar aqui, mas tá legal o barulhinho dos passarinhos também, né? A cantoria. Então, espero que vocês relevem. Gente, essa aqui é a planilha, olha, que eu peguei os itens que eu mais uso aqui na minha família. Você vai pegar uma folha comum, você vai colocar os preços aqui. Eu guardei os meus cupons fiscais, né? De entre janeiro e fevereiro. E fui anotando aqui, ó, o item, né? O produto. Quanto que vem na embalagem, né, em quilos ou litros, em qual mercado eu comprei e o preço que eu paguei entre janeiro e fevereiro de 2025. E aqui eu deixei em branco porque eu vou anotar em dezembro e vou voltar aqui para conferir com vocês, tá? Então, vamos lá, ó. 1 quilo de arroz no mercado Iaçar, eu paguei 3 euros. 1 quilo de feijão no mercadinho brasileiro na Bélgica, tá, gente? Que minha amiga trouxe para mim, é do feijão Camil até. Eu paguei R$3,50 o quilo. 1 litro de óleo no mercado Audi ambulância, gente, releva. Eu paguei R$1,48. Ó, eu não me pego a marca, tá, gente? Porque, por exemplo, assim, ó, feijão, eu já tô feliz de eu achar um feijão carioca aqui na Holanda, tá bom? Eu sei que aí no Brasil vocês escolhem marca de feijão, mas aqui se eu achar um carioca já tá maravilhoso, porque é difícil de achar esse feijão. Óleo, na verdade eu nem sei a marca, gente, mas assim, é óleo de girassol, tá bom? R$1,48. Ovos em 12 unidades no Lidl, eu paguei R$2,70. O Aldi eu sei que é mais ou menos esse mesmo preço, tá? A banana, 1 quilo no Lidl ou no Iaçar, eu paguei R$1,49. Aí o leite longa vida, que ele é o semi-desnatado, 1 litro eu paguei 98 centavos. Tomate, aqui é um fala troço tomate, é um grandão. Em 1 quilo, eu paguei R$1,49. Geleia de morango de 450 gramas, no Aldi, R$1,17. A farinha de trigo de 1 quilo, no Lidl, 82 centavos. É a farinha comum, sem fermento, tá, gente? O queijo, que é o mais famoso aqui, comum, né? Que é o Gouda, como se fosse mussarela para nós no Brasil. 1 quilo no Aldi tá R$7,90. É o mais em conta, tá, gente? Que eu acho. O iogurte grego, 1 litro no Lidl, R$2,69.
Camarão de meio quilo no Aldi, R$ 3,99. É um camarão bem gostosinho, tá, gente? Uma unidade de brócolis, né? Uma cabeça de brócolis no mercado Iaçar, R$ 1,49. Maçã, 1 quilo no Iaçar, R$ 1,89. Leite condensado, uma unidade no Jumbo, R$ 2,49. O leite condensado subiu muito ultimamente, gente. Antes sempre pagávamos um e pouquinho, nunca chegava a 2 euros. Agora esse ano só por 2,49. O alho, 3 cabeças de alho no Aldi, 99 centavos. Meio quilo de espaguete no Aldi, 93. Tudo marca branca, tá, gente? O espaguete é a marca que tem lá. 1 quilo de frango no Aldi, 11 euros, tá, gente? Subiu muito frango nos últimos anos. Eu lembro quando a gente pagava 5, 6 euros no quilo do frango. E agora está 11, tá bom? A Nutella de meio quilo no Aldi, 5,27. Tanto no Aldi quanto no Jumbo, é até o mesmo preço. Eu não pus nada do Jumbo aqui, né? Porque eu não me baseio muito no Jumbo, tá, gente? Eu acho um mercado caro. Então, ou é Aldi, ou é Lidl, ou Iaçar, que é um supermercado turco que tem aqui. O pepino, a unidade no Aldi, 79, fora da promoção, porque tem semana que tá 39, 49, um pepino. A bolacha Maria é um pacotão que ela vem com 3 ou 4 fileiras, gente. No Aldi, 1,79. E eu tô até planejando parar de comer bolacha, assim, gente. Mas enfim, será que eu anotei pão? Eu acho que eu esqueci de anotar o pão. Mas um pão, assim, do grandão, é uma média de 1,80, tá, gente? Pão integral. Pasta de dente, 6 unidades da Oral-B, eu paguei 5 euros. Só que, assim, isso eu tenho que confessar que foi numa promoção. Porque eu só comprei pasta de dente em promoção, desde que eu comecei a fazer estoque. Mas o máximo que eu aceito pagar numa pasta de dente agora, gente, que eu descobri os preços, né, que eu faço estudo de preço, é 1 euro. Não pago mais que isso, nas normais, tá? Só se for da Sensodyne que eu pago mais. Sabonete líquido da Palmolive de 750 ml, no Aldi, R$ 2,99. Esse preço eu já paguei na perfumaria, em vários outros lugares também. Papel higiênico, aquele de 3 folhas, né? Não folha dupla, folha tripla, no Aldi, 28 centavos o rolo. Esse é o preço comum, tá, pessoal? Sempre que você for lá, vai ter por esse preço. E na promoção eu consigo por mais barato. Detergente de 1 litro no Aldi, 1,38. É um concentrado e bom. E o café de meio quilo no Aldi, 4,99. Sem a promoção, né? Porque quem acompanha aqui o canal sabe que desde que eu peguei aquela mega promoção, eu tô tomando café de 1,50 ou 1,60, meio quilo. Só que o preço normal dele é 4,99. Então é isso, pessoal. Faz a lista do que você mais usa na sua casa, tá bom? Arroz, feijão, óleo, farinha, o que mais? As coisas básicas, macarrão, os legumes que você mais costuma comprar. Tudo bem que é de época, né? Eu não me apego também, gente. Eu costumo comprar o que é de época para aproveitar as promoções e tentar fazer um prato colorido, é assim que eu penso. Mas alho, cebola, coentro, tudo são coisas que a gente sempre usa, né? Olha, gente, agora, como vocês sabem, eu amo contar história, né? Sou contadora de história, quem acompanha meu canal aqui há mais de 13 anos sabe disso, né? Eu quero contar uma história pra vocês do shampoo, tá, pessoal? Olha, como vocês sabem, eu sempre tive cabelo longo, 99% da minha vida, né? E assim, eu tava num momento, vocês podem ter visto em alguns vídeos, acho que foi o ano passado, né? Que eu comprei um shampoo super caro que se chamava L'Oréal Profissional. Eu até mostrei aqui, né? Ele vinha num vidro de 1 litro. E eu tava super feliz com aquele shampoo, né? Eu gostei do efeito que ele deu no meu cabelo, tudo. E assim, fazendo a conta, na hora, eu pensei, não deu tanto assim, né, de diferença. Porque assim, ó, peguei um vidro pra exemplificar pra vocês. Um frasco assim de 500 ml, na época eu tava saindo uns 6 euros. Porque assim, eu comprei o frasco de 1 litro, não, 1,5 litro por 30 e poucos euros. Foi uma coisa assim. Vamos chutar que saiu 6 euros um vidrinho assim, tá bom? L'Oréal Profissional. E aí, gente, quando eu comecei com essa jornada, né, desde setembro do ano passado, de pensando assim, não, a gente não ganha mal, né? Aonde tá indo
esse dinheiro, né, tudo bem que teve inflação, tudo, mas a inflação eu não consigo controlar. Aonde eu posso controlar? O que está dentro do meu alcance, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar assim, nas coisas que a gente pode fazer, e é assim até que a gente cresce como ser humano, né? Então, o governo eu não controlo, a inflação eu não controlo, né? O mercado financeiro eu não controlo, mas o que está ao meu alcance? E eu listei, né? Todos os produtos, todas as marcas que eu usava aqui em casa, mas eu vou dar só um exemplo para o vídeo não ficar muito longo. O shampoo, gente, eu pensei, por que eu tô usando um shampoo de 6 euros o frasco, né? Saía até mais que isso. E eu falei, vou testar novos shampoos, tipo assim, shampoo que ninguém comenta, shampoos que não são conhecidos e ver o que eu acho. Até que eu me deparei com esse aqui, pessoal, ó. É uma marca branca, tá? Não é recomendação. Testa no seu cabelo, vê se dá ou se não dá. No meu, deu bom. É uma marca branca da perfumaria. Isso aqui é a perfumaria, gente, aqui da Holanda. Se chama Kruidvat. Na verdade, aqui se chama farmácia, né? Olha, ele é de queratina, ó. Queratin, gente, na promoção, isso daqui me custou 1 euro, pessoal. Porque ele já é barato. Em média, ele custa acho que 1,50. Só que tem uma época que eles fazem assim, compra 2 e ganha 1, ou compra 1, outro sai de graça. Aí, gente, eu sei que numa dessas promoções que eu peguei, me saiu por 1 euro. Gente, esse shampoo, quando eu passo assim, ó, o dedo no meu cabelo embaixo do chuveiro, ele sai assim, ó, deslizando. Aí, sem mais delongas, né, ele é de queratina para cabelos danificados. E tipo assim, gente, talvez o L'Oreal dê um resultado melhor? Dá, só que assim, eu sou rica por eu estar usando o L'Oreal profissional? Não, eu não sou rica, porque o meu conceito de rica é bem diferente. Rico pra mim é quem não precisa trabalhar. Se a pessoa falar assim, hoje eu não tô afim, não vou trabalhar, eu vou deixar os meus investimentos rolando, né? A minha empresa vai girar sozinha, eu vou curtir, eu vou jogar um tênis, eu vou ir almoçar num lugar legal. Pra mim, isso é uma pessoa rica, sabe? Eu não, eu sou uma classe assalariada, eu sou uma classe trabalhadora. Então, pra que eu vou usar um shampoo tão caro assim, que tá fora da minha realidade? Esse é um exemplo, gente, que vocês podem aplicar em qualquer item da vida de vocês. Em antitranspirante, em itens comestíveis, sabe, bens de consumo, qualquer coisa, analisa as marcas. Tô pagando pela marca? Tô pagando pelo comercial da marca? Tô pagando pela fama da marca? Né? Isso aqui custa caro porque as famosas usam. Tudo, vocês podem analisar tudo e daí vocês vão extrair o dinheiro para a economia de vocês. Dani, economizar pra quê? Aí vai ser com você, tá bom, gente? Eu posso dar exemplos. Você quer comprar uma casa, você quer sair do aluguel, você quer comprar um carro, você quer quitar o seu carro, você quer fazer uma viagem. Ai, a fulana todo ano viaja pra praia, ou não. Por que será, né? Que sacrifícios a fulana fez que eu não tô fazendo? Porque assim, gente, vamos ser sinceros. Se você não nasceu herdeiro, né? Filho de bilionários, você vai ter que trabalhar, você vai ter que conquistar as suas coisas. E mesmo assim, não quer dizer que o herdeiro, ele não vai ter outros obstáculos. Talvez ele não tenha o obstáculo financeiro, mas ele vai encarar obstáculos na vida dele, responsabilidades, como todos nós. Então, cabe a nós escolher, né, quais obstáculos a gente quer encarar. Então, assim, se isso daqui tá deixando o meu cabelo bom, eu tô gostando, eu tô feliz, não importa o que as outras pessoas achem, e tá me trazendo bons resultados para minha vida financeira, por que não? Então, convido vocês a embarcar nessa jornada, a analisar todas as coisas que você usa, se você é apegado a marcas ou não, porque eu decidi assim, sabe, gente? Eu não quero ser apegada. Por exemplo, eu não quero essas frases, sabe? Tipo, ai, não vivo sem shampoo da L'Oreal. Ai, não vivo sem café Melita, vai, suponhamos que é um café que eu acho maravilhoso. Não vivo sem o leite Nestlé. Não vivo sem o sabão Omo. Eu quero eliminar essas frases da minha vida, pessoal, porque eu quero pensar primeiro em mim, no meu bem-estar financeiro, no meu progresso e não no progresso financeiro de marcas. Porque graças a Deus que existem todas essas opções de marcas, né, gente? Não tô falando que são ruins, são marcas boas sim. Mas assim, se eu não tenho a condição,
Pra que eu vou me endividar pra comprar um Omo? Pra que eu vou me endividar pra comprar um leite só da Nestlé? Pra que eu vou me endividar pra comprar um shampoo só da L'Oréal? Pra que eu vou me endividar pra comprar um jeans só da Levi's? É aí que eu quero chegar, pessoal. Sabe? Pense primeiro em você, depois na marca. E você se livrar do que os outros vão pensar. E o que será que vão pensar de mim se eu não tiver a calça jeans X? Se livra desse pensamento. Você vai ver como a sua vida muda. Viva pra você mesmo. A fulana tem Levi's e eu tenho jeans do Torra Torra, que inclusive minha filha ama Torra Torra. 2 férias que a gente foi, nós compramos jeans no Torra Torra, gente. É uma loja, assim, de pobre, né? No Brasil. E assim, gente, viva pra você, não viva pros outros, tá bom? Pegando ainda esse gancho aí do shampoo, eu fui fazer uma análise, né? Olha a filosofia na minha vida. E eu me lembro que quando eu era, assim, uma adolescente, mas eu já trabalhava, eu comprava as minhas coisas. E eu fui numa cabeleireira que eu gostava muito dela, sabe, gente? Tinha muito apreço e eu sei que ela não falou por mal. Ela me falou assim uma vez: poxa, Dani, você com um cabelão desse, né, bonito, você podia usar pelo menos um Pantene no seu cabelo. Porque na época eu usava seda, gente. Era o shampoo que eu tinha condições de comprar. Eu era uma adolescente, sabe, que eu trabalhava de dia e eu estudava à noite pra eu poder comprar minhas coisinhas, minhas roupinhas, meus cosméticos, senão eu não ia ter nada. E aí ela me falou isso, né? Na verdade, ela falou meio assim, sabe? Como uma cabeleireira meio, né? Ela, nossa, você podia usar pelo menos um Pantene, né? Um seda. Seda é muito barato, né? Não dá o efeito que deveria no seu cabelo. Aí, na hora, eu me senti pra baixo, mas por quê? Eu era uma adolescente, eu não tinha aquela segurança, eu não tinha aquela visão de mundo, sabe? E aí, isso foi infiltrando na minha mente, que às vezes shampoos caros, eles dão um melhor resultado e a gente tem que ter um shampoo caro. E isso pode ser sim verdade, mas assim, o que você vai fazer se você não tem a condição? Você vai se apegar àquilo, você vai viver em prol daquilo, né? Eu já vi até meninas que se endividam, parcelas, combo, né? De shampoo, condicionador, com máscara, não sei o quê. Você vai viver em prol daquilo só porque o seu cabelo tem que estar brilhante, o seu cabelo tem que estar intacto, né? O seu cabelo tem que estar sem nenhum arrepiadinho, assim, né? Então, e o seu bolso, né? Quem tá pagando é você, não são as pessoas que acham isso. Então, gente, é só uma reflexão, tá bom? Eu também adoro esses shampoos caros. É claro que eles dão uma coisa assim magnífico, né? Essas coisas de atriz de novela, agora das influencers, né? Mas só que assim, pensa primeiro em você, pensa na sua condição e pensa nos objetivos que você quer alcançar. Você quer estar lá naquela praia linda? Quero. Posso ir com o meu cabelinho, né, mais ou menos, estando arrumadinho e tô numa praia maravilhosa, ou eu quero estar com meu cabelo impecável, né, em casa assistindo televisão porque eu não tenho dinheiro para ir pra praia. Então é apenas uma analogia que vocês podem fazer, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui no comentário, tá bom? Se você vai fazer a planilha, porque em dezembro, tá? Eu não vou esquecer, tá? Mas caso eu esqueça, vocês me deixem aqui no comentário. Nós vamos comentar e eu vou fazer a comparação de como ficou o preço aqui na Holanda. E você vai fazer aí no Brasil, Portugal, Angola, qualquer lugar que você esteja assistindo, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo.